Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, menino e menina, acorda aí, acorda que nós chegamos pro momento que você fica esperando. Acorda aí, tá na hora de acordar, não fique dormindo. Gente, nós só temos um pouquinho de portas abertas. Você ficou comigo mais da metade do programa. Fique comigo agora, continue comigo aí, sai daí não. Os louvores, inclusive, foram meio parados, mas foi para fazer você refletir. Esse último louvor, então, ele diz: nada me separará do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. A única pessoa que pode te separar do amor de Deus é você mesmo. Eita, não, esse ainda não é o Café com Fé. O Café com Fé de hoje é a sabedoria que vem de Deus. E antes eu quero orar. O Café com Fé passado eu nem orei, mas eu quero orar. Eu quero orar para que caia em terreno fértil, para que você possa entender o que o Espírito Santo me revelou, para que eu possa revelar a você. Pai amado, misericordioso, Deus eterno, Deus glorioso, eu estou aqui, Senhor, em primeiro lugar para te agradecer pela oportunidade que o Senhor me dá, através do teu Espírito Santo, que eu escreva, Senhor, esses estudos, essas reflexões e traga, Senhor, para os meus irmãos, para os meus ouvintes, para aquelas pessoas ávidas de querer saber mais e mais da sua palavra. Pai amado, eu sei que o termo hoje, sabedoria, conhecimento, discernimento, tá tudo ligado, Senhor meu Pai, com a Tua palavra, com a obediência, com aquilo que somos e temos de Ti, Pai. E em nome de Jesus que eu te peço que esta palavra caia, Senhor, nos ouvidos desses amados que querem entender um pouco mais de Ti. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Obrigada. Amém. No nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós chegamos no Café com Fé número 212, do dia 18 de janeiro de 2022, no programa Portas Abertas número 232. É muito bom, é muito bom. Inclusive hoje, dia 18, está fazendo exatamente 7 dias que eu fiz aniversário. Eu nunca pensei que eu fosse lembrar do meu aniversário tanto. Mas você sabe que eu não consigo tirar meu aniversário da cabeça? Não consigo mesmo, mas não tem importância, porque fazer aniversário é bom, é sinal de que Deus me deu mais um ano de vida. Eu vou começar lendo para você Provérbios capítulo 2, versículo 6, que inclusive ilustrou o que eu enviei para todos. Inclusive eu esqueci de colocar no Facebook, no Instagram, mas não tem importância não. Mas você que está aí me ouvindo, você que me achou, né? Eu coloquei: pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Eu sei, amados, que quando a gente fala de sabedoria, de conhecimento, logo vem à mente Oséias capítulo 4, versículo 6. Mas
hoje eu não vou falar de Oséias, tá? Hoje eu vou falar de Provérbios e vou começar lendo para vocês Provérbios capítulo 2, versículos 1 a 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Queridos, como isso tem falado ao meu coração. Hoje de manhã eu fiz uma exortação a algumas pessoas que pegam versículos lá daquela Bíblia online, ou mesmo aqueles cartazinhos que as pessoas mandam e que já se tornou mantra, sabe? É no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e mandam. Gente, quando a pessoa entender que o conhecimento e a sabedoria de Deus pode estar ali naquele versículo que ela mandou, mas a pessoa não vai entender se ela colocar ali um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho, um pouquinho do conhecimento de Deus e colocar o que aquele versículo fala para você. Eu tenho certeza que você estará ensinando a sabedoria de Deus para a pessoa. Mas voltando aqui, aceitar a palavra de Deus, não duvidar e sempre procurar ter mais conhecimento da Bíblia, buscando os ensinamentos dos céus. Porque se nós buscarmos de todo o nosso coração, nós acharemos. Pode ter certeza. Mas Miriam, isso eu já conheço. O que vem a revelação? Calma aí, amados. Calma aí. Eu sei que você já leu esse texto de Provérbios. Eu sei que você já leu esse texto que eu acabei de falar. Se você buscar de todo o seu coração, você vai achar. Mas eu quero que você aprenda a aceitar as palavras de Deus. As palavras que são verdades. E se ainda não se cumpriram, elas irão se cumprir. Pois Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então Ele será eternamente. E, queridos, nesses versículos, eu quero te dizer que a Bíblia nos ensina a guardar estes mandamentos. Gravar em nossa mente e coração. Só assim nós saberemos como lidar com as situações que nós passamos. E qualquer situação que você passar, você sabe que você tem a sabedoria, você tem o conhecimento e você tem a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 2, versículo 5, que eu acabei de ler, está escrito: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. As pessoas, nós, eu falo, no geral, precisamos entender a necessidade de ter temor a Deus. Esse temor não é um medo inconsciente, não. É uma reverência, um respeito. E eu tenho dito dele aqui constantemente para você. Deus requer santidade. É claro que Ele ama o pecador, sim. Mas, de fato, Ele odeia o pecado. E Ele não se mistura com o que é impuro, pois Ele é santo. E para isso nós precisamos entender. É o temor que faz os homens se desviarem do pecado. Provérbios 16:6 é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Queridos, é impossível ser sábio sem temer a Deus. O temor do Senhor é rejeitar o mal. Provérbios capítulo 8, versículos 13. E esta geração que nós temos visto e que nós vivemos não teme a Deus. Acaba por dizer que ama. Todo o resto ama o mundo, ama o pecado, aceita o que o mundo diz. E ainda põe no mesmo balaio o amor de Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Queridos,
Eu quero te dizer que nós devemos instruir as crianças a terem esse temor desde pequenas, para que aprendam o valor da santidade. E eu vou deixar aí para você como lição de casa, leia Salmos 96. Você vai compreender o que eu acabei de falar agora sobre as nossas crianças. E eu quero te dizer que é diretamente Deus que provém tudo o que nós precisamos. Saber e entender. Sabedoria e entender essa sabedoria. Queridos, é claro que é válido você ler outros livros, você pesquisar, você estudar com outros materiais complementares. Mas eu quero te dizer que a Bíblia deve ser sempre o principal meio de busca. Não se engane com sermões prontos, com pregações aleatórias, onde você diz assim: nossa, aquela pessoa tem um conhecimento. Deus, Ele está ali na Bíblia e Ele quer falar com você através desse livro sagrado. Todo o resto, amados, é complementar. A história anda paralela sim. Eu sou uma estudiosa da palavra de Deus através da história, porque eu sou uma historiadora. Então, eu vou atrás do grego, eu vou atrás do hebraico, eu vou atrás do que era antigamente. Só que é na Bíblia, no livro sagrado, que traz para mim a verdadeira palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 2, versículos 7 e 8, está escrito que Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Ele preserva os nossos caminhos. E eu quero que você acredite que nem toda sabedoria ou coisas que são ensinadas por aí são verdadeiras, não. Nós ouvimos tanta porcaria. Eu aprendi nesse tempo com Deus que nós devemos desconfiar antes de acreditarmos logo de cara. Portanto, a palavra de Deus, a Bíblia é a nossa referência. O pregador está falando? Põe aí, vamos ver se é mesmo. No início do Café com Fé, eu dava assim os estudos de 15, 20 minutos, que se estendia até às vezes a 40, porque eu parava e mandava você anotar o capítulo e o versículo. Hoje, como eu mando para você gravado, talvez você não tenha essa necessidade, mas eu sei também que eu tenho ouvintes ainda que anotam. Então você anota que é para comprovar se a pregadora, a jornalista que Deus levantou está falando correto ou não. Infelizmente, amados, o ser humano é mau e muitas vezes ele busca somente o próprio interesse. É o caso de muitos pregadores por aí. Deus não distribui a sabedoria para todo mundo, não. Ele a reserva para os retos, para os justos, que são as pessoas justificadas pela fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. O objetivo, coloca aí dentro do teu coração, abre os ouvidos do seu coração. O objetivo de obter a sabedoria de Deus não é sermos mais inteligentes, não. É alcançarmos a santidade. É sermos separados do mundo. É andar em santidade, como está escrito em Efésios, capítulo 4, versículos 24. Como está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. E como está em Pedro, capítulo 1, versículo 16. Ou seja, queridos, deixa eu abrir um pouco mais o seu entendimento. Se andarmos no caminho do Senhor, de acordo com os seus ensinamentos, nós obteremos tesouros maiores que a terra pode nos dar. O que é andarmos no caminho do Senhor, de acordo com os seus ensinamentos? Amados, é obediência.
Inclusive, no início, um pouquinho antes, o pastor Isaías mandou para mim, não adianta somente o conhecimento, tem que ter obediência. Eu falei para ele, ouça o Café com Fé, pastor. Já estava pronto, já estava aqui, já estava tremendo aqui. Porque sem obediência ao Senhor, nós não podemos ter os seus ensinamentos. E ter os ensinamentos é ter um tesouro maior. Em Provérbios capítulo 2, versículos 9 a 11, então nós entenderemos a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no nosso coração e o conhecimento for agradável à nossa alma. Está escrito lá. Porque Provérbios capítulo 2, versículos 11, o bom siso te guardará, a inteligência te conservará. O siso não é o nosso dente do juízo, o nosso juízo irá nos guardar. E a nossa inteligência será conservada. Queridos, alcançando a sabedoria de Deus, nós saberemos como lidar com todas as áreas da nossa vida. Ah, mas você pode estar dizendo aí para mim, Miriam, falar é fácil. Realmente, amados, falar é fácil, sim. É claro que não é uma tarefa simples. Ei, acorda aí, menino e menina. Você está tendo revelação de Deus hoje. Não é uma tarefa simples, não. Mas com uma busca diária, a palavra de Deus estará fincada em nosso coração. Porque desta forma, nós aceitamos viver como Cristo e andar como Ele andou. Não é fácil não, amados. Não é fácil. No início do programa eu estava falando. Isso não é fácil não. Obter mais de Deus é como uma grande conquista. Sabe por quê? Porque sua palavra é poderosa. Sua palavra é forte. E eu vou te dizer, a palavra de Deus é suficiente para te ensinar, para te dar o caminho, para te levar a querer mais e mais e mais. E assim ser obediente. A inteligência espiritual, ela conserva, ela mantém você puro. Sabe, queridos, a obra que Deus faz pela sabedoria em nossas vidas, ela é perfeita. O que nós precisamos é nos guardar, nos conservar contra as ameaças do mundo. Quem tem ouvidos, ouça, porque agora vem mais uma revelação do Café com Fé para você. E não vai ser tão longa não, já estou quase terminando. Eu quero trazer aos seus olhos o que Provérbios nos ensina, porque a sabedoria pode ser entendida de várias formas. De várias formas. No capítulo 2 de Provérbios, no versículos 3 até 6, ele nos ensina que a sabedoria vem de dois modos. É um dom dado por Deus e o resultado de uma busca energética. Por que energética? Porque você consome energia. Você consome energia em estar procurando a Deus. A origem da sabedoria é Deus e sua palavra revelada que está sendo levada agora para você. A fonte de conhecimento e entendimento que está no versículo 6. Desta forma, a sabedoria é o dom de Deus para nós. Mas eu quero te lembrar novamente que Ele a dá somente aos que realmente a buscam, pelo fato de a sabedoria divina estar escondida dos rebeldes e dos tolos. Queridos, é necessário um esforço para encontrá-la e usá-la. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o caminho para ela demanda esforço. Demanda esforço, coragem e vigor. Por isso que é uma busca energética, de energia.
Quando estamos no caminho, nós descobrimos que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que Ele nos guiará e recompensará por nossa procura sincera e persistente. Ai, amados, abra tua mente para receber o melhor de Deus, para receber esse ensinamento que é maior do que ouro, é maior do que diamante, é maior do que qualquer perfume mais caro do mundo. Esses dias a minha filha falou que a minha filha mais velha falou que ela estava querendo tanto e ela não tinha coragem de comprar um perfume que custa R$700. Eu olhei para ela e falei assim, tá doida? R$700. Nós temos perfumes hoje até de 15, 20 mil reais, mas eu tô falando pro meu bolso. R$700? Não daria nunca. Daí Deus a presenteou e ela ganhou da prima dela um perfume que a prima comprou, não gostou, deu para a avó e a avó falou, vou dar para Renata porque eu não gosto desse perfume. Olha como Deus faz, né? Mas voltamos aqui em Provérbios capítulo 2, versículos 6 a 7. Deus dá sabedoria e vitória àqueles que o buscam, mas não aos que vivem ou agem de modo irresponsável para com seus dons e recursos. Ei! Eu estou falando com crente? Ei, eu estou falando com servo do Senhor? Estou, sim. Porque se nós formos fiéis ao Senhor e mantivermos em mente o propósito de servi-lo em nossa vida, Ele nos afastará do orgulho e da cobiça. Do orgulho e da cobiça. Amados, em Provérbios capítulo 2, versículos 9 e 10, também adquirimos a sabedoria através de um constante processo de crescimento. Isso implica 1. Confiar em Deus e honrá-lo. 2. Saber que a Bíblia nos revela a sabedoria de Deus. 3. Fazer uma série de escolhas para evitar a decadência moral. E 4. Ao fazermos escolhas erradas ou cometermos algum pecado, aprender com os erros e recomeçar no caminho certo. Quantos de nós errou? Quantos de nós esteve em caminhos tortuosos? Quantos de nós cometemos pecado ou mesmo ainda estamos? Mas sabemos que nós podemos aprender com os erros e recomeçar no caminho certo. Um dos erros que eu falei no programa passado, no Café com Fé passado, foi: não titubeie, não bobeie com a sua caixinha ali, mal fechada, daquilo que ainda te incomoda e que pode te fazer pecar. Não titubeie. Sabe, amados, as pessoas não desenvolvem todos os aspectos da sabedoria de uma só vez, não. Por exemplo, algumas têm mais amor que discrição, outras têm mais conhecimento do que bom senso. Mas nós podemos orar para alcançar todos os aspectos da sabedoria e assim darmos os passos corretos para desenvolvê-la em nossa vida. É isso daí mesmo. Agora, uma coisa interessante eu quero dizer para vocês. Provérbios capítulo 2, versículos 16 e 17. E aqui, quem escreveu Provérbios, ele coloca apenas como mulher estranha. Mas eu coloco aqui como homem estranho. Porque hoje não é só o homem que adultera. Hoje é a mulher também que adultera. Então, esse versículo está escrito assim: a mulher estranha aqui é descrita como sedutora e adúltera. Nós temos vários homens sedutor e adúlteros. Nós temos várias pessoas, né, que fazem isso. Então aqui, quando está somente a mulher, eu sinto um preconceito danado contra a mulher. Porque existem casamentos destruídos, vidas destroçadas. Porque tem muito homem sedutor por aí, sim. E 2 dos pecados mais difíceis de resistir
são o orgulho e a imoralidade sexual. Sabe por quê, amados? Presta atenção aí. Ambos são atraentes. Eu falei do orgulho e falei da soberba no programa passado. Agora eu estou falando aqui somente do orgulho. O orgulho diz assim: eu mereço isto. O desejo sexual diz assim: eu preciso disto. Enquanto o orgulho diz: eu mereço isto, o desejo sexual diz: eu preciso disto. Gente, esta combinação desses dois apelos é mortal. Mas é mortal. Salomão disse que nós só podemos superá-los com o poder de Deus. E eu posso dizer para você que Salomão estava certo por todos os estudos que eu fiz para estar trazendo para você hoje a sabedoria e o conhecimento de Deus. O orgulho, ele se apodera de uma mente vazia. Presta atenção aí. Eu estou te dando 2 argumentos. O orgulho se apodera de uma mente vazia. E a tentação sexual se apodera do coração vazio. Daquele coração que diz: eu estou sofrendo, minha mulher não me quer mais. Eu estou sofrendo, meu marido não me quer mais. Eu estou sofrendo. Amados, olhando para Deus, nós podemos preencher nossa mente com a sua sabedoria e nosso coração com o seu amor. E nisso deixar de lado o orgulho e a tentação sexual. Mas não se engane, lembre-se daquilo que Deus disse sobre quem você é e quem deveria ser. Portanto, peça-lhes forças para resistir às tentações, porque sem pedir forças você não consegue. Se você bater no peito e dizer com orgulho: eu posso, a hora que eu quiser, sair do pecado, não pode. Você pode sair do pecado, você pode se levantar, como eu falei, a partir do momento que você se humilha a Deus, a partir do momento que você tem a sabedoria, o conhecimento de Deus para levantar, para poder segurar nas mãos de Deus e falar: Senhor, me leva, Senhor, me ajude. Amados, nesses 2 versículos de Provérbios, capítulo 2, versículos 16 e 17, aqui nós vemos os efeitos quando obtemos o conhecimento bíblico. Nós somos afastados do mau caminho. Porque eu quero te dizer, eu tenho dito isso sempre aqui para você e vou continuar dizendo. São as nossas escolhas que nos conduzem ao caminho errado. Não é a prostituição que é o caminho mau, não. Sabe por quê? A prostituição é um pecado. Mas o caminho até chegar nesse ponto é que é mau. Eu vou falar novamente, amados, porque essa frase me veio ao coração de uma forma tremenda. São as nossas escolhas que nos conduzem ao caminho errado. Não é a prostituição que é o caminho mau. A prostituição é um pecado, mas o caminho até chegar nesse ponto é que é mau. Muita gente acha que prostituição aqui quer dizer apenas de venda de corpo. A prostituição é quando você tem Deus no seu coração e você vende Ele por um pedaço de carne. Você vende Ele por um pecado sexual. Você vende a Deus por um prazer, por uma tentação. Por isso Deus nos ensina a nos afastar do que pode nos contaminar. Você pode dizer: meu Deus, essa palavra não está dizendo nada para mim, eu não sou adúltera. Adúltero não é só questão carnal, não, amados. Adúltero é quando você adultera contra Deus, contra você não faz a palavra dele. É que o contexto desse versículo do capítulo de Provérbios 2, 16 e 17 está como aí a tentação carnal,
a tentação sexual, mas você pode de várias formas, você pode ter a prostituição na tua vida. Por isso Deus nos ensina a nos afastar do que pode nos contaminar. Nós sabemos que Satanás usa a prostituição, a lascívia, a luxúria para enganar as pessoas. E o versículo 16 nos mostra que com sabedoria nós devemos nos afastar disso e de tudo que é impuro. Aqui nós vemos que a mulher estranha, ela representa de fato um perigo para o lar. A mulher estranha, o homem estranho, seja o que for que você estiver entendendo aí, tá? Eu acho que preconceito não pode existir em lugar nenhum. E a Bíblia é extremamente clara. A sua casa se inclina para a morte quando você se inclina para a prostituição, para a lascívia, para o orgulho. Você se inclina para a morte. E no versículo 19, Provérbios capítulo 2, versículos 19, nós vemos que há um caminho sem volta. Por isso nós temos que nos afastar, porque é a morte. Quem quer morrer aí? Você quer morrer no pecado? Eu que não quero. Por isso, quando eu peco, eu me arrependo mesmo. Eu chego no meu Deus, eu sei que Ele me perdoa. E não é por causa disso que eu vou abusar, não. E muitas vezes, amados, eu não vou invalidar a palavra que eu tenho falado aqui. Muitas vezes Deus permite que você peque para você conhecer a verdadeira vontade dEle. Ele permite, Ele não se agrada do pecado. Mas Ele permite porque você fez a escolha. Por que Ele permitiu essa escolha? Em primeiro lugar, porque você tem livre-arbítrio. E em segundo, para você ver que nada vai te dar o preenchimento do seu coração, a não ser a palavra de Deus. Porque a Bíblia nos fala que os bons e os justos têm os seus caminhos, têm as suas veredas, veredas de bem, veredas de bom, veredas de Deus. Portanto, amados, nós temos que andar com pessoas assim. Não tenha hábitos que podem comprometer a sua santidade, não. Busca andar na vereda dos justos. Mas é claro que se Deus mandar você pregar nos antros de prostituição, se revista da palavra de Deus e vai lá sim. Agora, se você tiver a sua caixinha aberta e tem ali pecados mal resolvidos, né? Alguns pecadinhos de estimação, alguns desejos do seu coração, ali naquela caixinha que pode te comprometer, mas daí você não tem que ir mesmo. Você tem que orar, continuar orando, se enchendo da palavra de Deus, tá? E agora, eu posso te dizer, boas companhias, você pode encontrar sim. Você pode encontrar na casa de Deus, você pode encontrar na sua família, se você ensinou os seus filhos, se você ensinou a sua casa, se você, marido, ensinou a sua mulher, se você, mulher, ensinou o seu marido, se você tem orado, né? Ou mesmo numa boa igreja que pregue o verdadeiro evangelho, sem máscaras. Lembrando, nós estamos numa epidemia, mas a máscara que eu estou falando aqui não é para você se proteger do Covid. A máscara que eu estou falando aqui, um evangelho sem máscara, é o evangelho que fala sobre pecado, que fala para você a sabedoria, o conhecimento, o ensinamento, a obediência de Deus. E portanto, amados, já estou no final, Provérbios capítulo 2, versículos 21 e 22, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os leivosos serão dela exterminados. Lembrando que quando Jesus voltar, Ele diz que nós reinaremos aqui com Ele na terra. Nós reinaremos aqui na terra. Tem muitos hoje que pensam que vão reinar somente no céu com Jesus.
Não, amados. Está escrito que nós reinaremos aqui 1000 anos com Jesus. Ei, não deixa a palavra de Deus para fora não. Por isso que eu falo que a sabedoria, o conhecimento é muito melhor do que qualquer obra-prima das mais caras. Deve ser melhor do que ir para o espaço numa viagem lá com o Elos Beiklos lá, sei lá o nome do cara. Eu não gravei, mesmo como jornalista, não gravei o nome dele. O homem mais rico do mundo. A palavra de Deus já nos mostra o resultado de toda essa busca por conhecimento de Deus e santidade. A honra, amados, vem de Deus. Não espere por honras humanas. Prefira o que o Senhor tem a lhe oferecer. Prefira o que Deus tem a lhe oferecer. Seja reto, seja íntegro e Deus honrará a sua obediência. Se você for ímpio ou aleivoso, que leva as coisas de Deus de qualquer jeito, irresponsável, aleivoso, é isso. A sua condenação é certa. Não queira também fazer justiça com as próprias mãos, não. Deus, como e quando agir, deixa para Ele a questão da justiça. Apenas procure andar no caminho reto do justo. O demais, amados, Deus fará. Eu sei que muitos de vocês que estão nos ouvindo hoje estão destroçados dentro do coração, estão tristes, estão demasiadamente amargos. Muitos com lares desfeitos mesmo, que na realidade se culpa que foram desfeitos agora. Talvez são lares que foram desfeitos desde que se casaram. Lares que foram desfeitos e não foram mais refeitos porque não teve amor, não teve carinho, não teve entrega. Talvez não houve perdão. E, infelizmente, são lares que estão condenados. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Mas aí tem que ter 2 querendo. Aí tem que ter 2 amando. Tem que ter 2 renunciando. Se não tiver, amados, eu sou obrigada a dizer que nem aquele outro pregador que é meio coaching, que faz você rir. Não adianta você querer que o seu cônjuge te ama se só você está amando. Não que a gente está pregando aqui, no caso, a separação. Mas a gente tem que ser também honesto, né? Deixando os casamentos de lado, procurar a sabedoria de Deus nos dará vida. Em Oséias 4:6, através do profeta, Deus anunciou: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Por isso a frase, o meu povo perece por falta de conhecimento, expressa de forma muito apropriada a situação da nação, da nossa terra de hoje. Muitos precisando da sabedoria e conhecimento de Deus. Muitos. Muitos falam: eu não conheço, eu não aprendi, eu não entendo. Mas na palavra de Deus, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto ser-lhe-á dada. É Deus te dando sabedoria. Portanto, amados irmãos, vamos buscá-lo, vamos pedir, e assim nós acharemos ao Senhor e a sua graça e misericórdia. Queridos, não existe nada melhor que estar cheio da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, da verdade e da vontade de Deus. A mente estará tão completa que não dará espaço para outra coisa. E assim nós conseguiremos ler Lucas capítulo 6, versículos 45 e aplicar a nós. A boca fala do que está cheio o coração. Quando o coração está cheio, quando eu posso me encher da palavra de Deus, o pecado não vem pôr caraminhola na minha cabeça.
o pecado não vem abundar em mim, porque eu tenho subterfúgios na palavra de Deus. Eu tenho força e poder para resistir e sair. Arreda-te de mim, Satanás. Porque a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E eu termino o Café com Fé de hoje citando um texto em Amós, capítulo 8, versículos 11 e versículo 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e de norte até ao oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Amados, vamos viver esse tempo que nós estamos vivendo, tempo de fartura da palavra de Deus, que nos dá a oportunidade de viver Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Amados, queridos meus, entendam que a exortação de hoje foi para que você tenha vida em abundância no Senhor, e vida em abundância apenas com a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, para gerar obediência a Deus, para que você possa viver essa abundância. E eu quero te convidar a orar. E não é hoje uma oração para converter aqueles que não conhecem a Jesus, não. Eu quero convidar você aí, crente que bate no peito, que diz: eu estou com o Senhor. Está com o Senhor? Oh, amados, eu creio sim. Mas vamos orar e falar para Deus que nós temos o temor dele. Vamos falar para Deus que nós somos os servos em suas mãos. Então eu te convido a fazer essa oração comigo. Senhor meu Deus, aqui estou em sua presença para agradecer pelo fôlego de vida que o Senhor tem me dado. Eu venho a ti em temor, meu Deus. O Senhor sabe que sou seu servo e tenho me colocado em suas mãos. Também sabe, ó Deus, que aceitei o sacrifício do seu filho na cruz e que fui resgatado por ele. Eu tenho, Senhor, sentido a necessidade de ser mais sábio. Por vezes, minhas ações me levam a resultados que não previ. Minhas palavras muitas vezes são palavras apressadas, sem reflexão. Quero aprender do Senhor a falar no momento certo, com as palavras corretas. Transforme a minha mente e me dê sabedoria que vem do Senhor. Sei que já comecei a trilhar pelo caminho da sabedoria, porque eu temo ao Senhor. Aprofunde o meu relacionamento contigo, para que eu seja mais e mais sábio. Sábio em ações, sábio em palavras, sábio em pensamentos. Derrame sobre mim a sua sabedoria, pois a sua palavra diz que o Senhor a dá livremente e com alegria. Não desista de mim não, Pai. Senhor, continue trazendo à minha mente decisões que provêm do seu coração. Eu quero agradecer, pois sei que o Senhor tem me ouvido e que serei mais e mais sábio. Quero entregar em suas mãos a minha oração de sabedoria. Caminhe ao meu lado e seja meu guia, é o que eu te peço, já agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, que o Senhor guarde essa palavra no seu coração, que você seja abençoado. E lembrando que o programa Portas Abertas, ele traz o Café com Fé para você. São esses estudos que eu acho que é abençoado, de tanto que as pessoas falam que são. Mas eu quero que você entenda que você precisa, sim, de um guia espiritual, você precisa de um pastor que pastoreie a tua vida, de alguém que ensine você mais e mais a palavra de Deus. E que não é uma simples oração, não. Aprender o Senhor, você vai aprender a partir do momento que você tiver conhecimento
conhecimento, sabedoria que vai te dar intimidade com Ele. E é o Espírito Santo que vai mostrar para você o caminho que você tem para seguir. E como eu já disse antes, a entrada ela é estreita. E Deus te ama, mas não ama o pecado. E de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu falo isso, eu termino o Café com Fé com esse versículo em Romanos 10:17, porque é importante que você se alimente da palavra de Deus. É importante que você se alimente da palavra de Deus, amados. Sabe por quê? Porque a fé, ela vai aumentando, ela vem ouvindo, você vai ouvindo e vai se alimentando, vai crescendo e vai aprendendo mais e mais e mais. E esse versículo ele traduz a importância de ouvir e se alimentar da palavra de Deus. E me foi dado a missão de continuar aqui, orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, a aperfeiçoe em você. E essa foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.